1 Samuel capítulo 16, versículo 11 diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então, olha só, irmãos, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando o profeta vai lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele a rei, irmãos, né? A Bíblia fala que o Jessé esquece do caçula, esquece do mais moço. E aí diz aqui o versículo 11: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então você vê, pessoal, que quando Davi foi promovido, foi ungido lá, pessoal, é uma coisa que ele não esperava. Por quê, irmãos? Porque ele estava cuidando das ovelhas do pai. Ele estava fazendo o que o pai mandou. Irmãos, a promoção não vem de mim, ela vem de Deus. Se você está fazendo o que o pai mandou, pessoal, esteja certo que a promoção vai chegar para você, em nome do Senhor Jesus. Ele estava lá cuidando das poucas ovelhas da família. Todos nós temos um ministério dado por Deus, pessoal. Ele estava com a missão que o pai deu para ele, o ministério de cuidar das ovelhas, né? Eles disseram: nós não assentaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar aqui. Olha o temor pelo ungido de Deus. Às vezes, irmãos, eu fico observando o seguinte: nós fazemos uma vez por ano, 2 confraternização, né? E às vezes as pessoas falam: enquanto o pastor não abençoa as comidas, ninguém come. Por quê? Porque a pessoa não tem temor, mas por mim, ela tem um temor pela unção de Deus que está na minha vida. Então o profeta falou: enquanto o rei não chegar, nós não nos assentaremos em volta da mesa. Aí o versículo 19 diz assim, ó: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então, desse período para cá, irmãos, Deus moveu um plano para trazer Davi, irmãos, de onde ele estava. Se esse nosso país, continente, digamos que o Davi estivesse lá nos Pampas Gaúchos, ou na floresta amazônica, ou lá no Xingu, no meio dos índios, ou tivesse lá no Agreste, né, pernambucano que seja, então Deus faz um plano para trazer ele para a capital, para trazer ele para os grandes centros, né? E aí acontece que o Saul começa a ficar perturbado. E aí naquela época, por demônios, não tinha esse trabalho de libertação como nós temos, apenas alguém tocava, e na unção de Deus que derramava, que descia, irmãos, o demônio era expulso ali de Saul. Falou: eu quero alguém que toca, mas não era alguém que fizesse meia dúzia de nota. Eu quero alguém que toque bem. Que toque bem. E aí teve um que levantou a mão e falou: eu sei, o filho de Jessé, o Belemita, ele não só toca bem, ele é animoso, onde guerra, se em palavra de gentil presença, e Deus é com ele. Então o Saul, irmãos, ele manda um mensageiro lá na casa do súdito dele, de Jessé, e fala: eu quero que vocês me tragam, manda para mim. O Jessé tinha 8 filhos. Eu não quero que você manda os 8, eu só quero que você manda aquele que está cuidando das ovelhas. Eu só quero que você manda aquele que está sendo fiel ao ministério que ele foi determinado por ele. Versículo 19: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi o teu filho, o que está com as ovelhas. Identificou: eu quero aquele que está cuidando das ovelhas. Você tem um ministério, irmãos, o ministério de Davi era cuidar das ovelhas. Irmãos, tem tanto ministério na igreja, e às vezes é errado a pessoa não querer se comprometer com nenhum. Por exemplo, toda quinta-feira, irmãos, se tem algum sucesso, né, na obra, todo sucesso, irmãos, é devido a essa pequena reunião de quinta-feira, que se resume a meia hora de oração. Às vezes você poderia estar aqui orando. Eu
meu ministério? O que Deus chamou eu para fazer? Certamente Deus não chamou eu para ficar parado. Deus me chamou para fazer alguma coisa. E nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus, né? Então, pessoal, pastor, eu quero ajudar na igreja, eu quero ajudar na limpeza, né? Eu quero ajudar na intercessão, eu quero ajudar, pastor, no evangelismo, na visita no hospital, visita no presídio, né? Então acontece dessa forma. Eu quero cuidar de famílias. Tem sempre um ministério sob medida em nome do Senhor Jesus. Nós daremos contas a Deus. Vai se pedir conta, irmãos, no dia do juízo, irmãos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que Ele mandou nós fazermos e nós não fizemos. Nós vamos responder para Deus isso no dia do juízo. Pastor, nem sei o que Ele pediu para mim, nem sei o que Ele mandou eu fazer. Então, pessoal, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Então Ele falou assim: envia aquele que está cuidando das ovelhas. Irmão, se você está sendo fiel onde você está, a promoção vai vir para você. Nós precisamos ser fiel ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque assim Deus vai nos promover. Ele é Deus em nome do Senhor Jesus. No capítulo 17, versículo de número 15, diz assim, Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Tem gente que às vezes fala: pastor, a minha vida é muito corrida, eu não posso me comprometer em fazer nada na igreja, porque minha vida é corrida. Parabéns, você é uma pessoa bem sucedida, porque sua vida é corrida, né? Irmãos, a vida de um bem sucedido nunca vai ser dormir na rede o dia todo, ele fica lá parado o dia inteiro. A vida de um bem sucedido é correria. Imagina que o Davi deveria ter uma mochila ou uma pasta, né, para ele levar uma troca de roupa, porque a hora que ele está cuidando de ovelha, ele está com a roupa. Geralmente as pessoas que trabalham no sítio, na roça, na fazenda, colocam a roupa mais simples, ou às vezes até uma roupa rasgada, remendada. Estou no meio do mato, ninguém me vê, pastor. Agora, depois, ele tinha que se apresentar ao rei. Então eu deveria passar no córrego, no rio, tomar banho, trocar de roupa. Eu vou apresentar ao rei de Israel. Então, pessoal, acontece que é correria. Pastor, eu não tenho tempo para fazer nada na igreja. Eu prefiro pagar para que alguém faça para mim. Nem sempre o que Deus quer, irmãos, nem sempre é que você paga para alguém fazer, é que você faça. Por exemplo, nós acabamos de cantar aqui, o primeiro momento de um culto é destinado para o louvor, porque nem sempre você vem da sua casa com o coração aberto para louvar, para adorar a Deus. Às vezes você está com o coração magoado, chateado. Por isso que estrategicamente a primeira parte do nosso culto é para louvar, é para louvor a Deus, porque o louvor tem essa função. Você vai se desvaziando de você mesmo para que Deus possa te encher. Deus nunca vai poder encher o que já está cheio. Às vezes a pessoa está cheia de razão, está cheia de contenda, está cheia de arrogância, cheia de prepotência. Fala: Deus, desvazia, em nome de Jesus, porque eu quero encher da glória do Senhor. Eu quero a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Então acontece, irmãos, lá no versículo que nós lemos aqui, né, o capítulo 17, versículo 15, né? Ia e até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Tem pessoas que, se pudesse, ela pagava alguém para bater palma para ela. Tem pessoas que falam assim: o culto começa 8 horas, eu vou chegar 8h30, o louvor já acabou, só pega a pregação. Não, pessoal, Deus chamou você para fazer o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Então horas ele estava lá cuidando das ovelhas, horas ele estava lá se apresentando, tocando para o rei, para que o rei pudesse estar liberto, sentir aliviado. Aí o versículo de número 20 diz assim, Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu com Jessé e ordenara, e chegou ao lugar
lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Então, chegou um momento em que teve uma guerra, em que os filhos de Jessé, os 3 primeiros, tinha passado da idade do alistamento. No Brasil, o garoto que vai completar 18 anos, ele tem que passar pelo processo do alistamento. E aí acontece que os meninos do sítio simples, né, nunca saiu de perto do pai. O pai, preocupado de saber, o pai chama o caçulo Davi e fala: filho, vai lá e veja como estão os seus irmãos na batalha. O inimigo 40 dias ameaçava de manhã e à noite. Então vai lá e veja como estão os seus irmãos lá na batalha. E aí acontece o seguinte: você leva um lanche lá para eles e para o general do exército, para eles e para o general do exército. E aí a Bíblia fala que o Davi se levanta de manhã, de madrugada, no escuro. Ele foi mostrar interesse no que o pai tinha pedido, né? Tem pessoas, irmãos, que é o zelo, é o capricho, por isso que elas são abençoadas, né? Nós temos que ter um capricho, um zelo para as coisas de Deus. Nós não temos que oferecer para Deus qualquer coisa, mais ou menos. Quem oferece para Deus qualquer coisa, recebe qualquer coisa. E Deus não é Deus de qualquer coisa, Deus é Deus do melhor. Nós temos que oferecer para Deus o melhor. Ele levanta de madrugada e a Bíblia fala que ele deixa a ovelha um guarda. Isso é muito interessante. Supomos que você faz parte aqui do grupo de oração. Aí nada mais do que justo, uma vez por ano, você tirar férias. Você vai para a praia, irmãos. Opa, mas eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu não vou sozinho. Eu vou deixar o guarda, alguém que vai vigiar o meu ministério. Irmã, a senhora pode me reunir aqui na minha ausência? A senhora pode orar aqui no meu lugar enquanto eu estiver fora? Você toma conta aí para mim? Né? É o zelo, pessoal, em nome do Senhor Jesus, que faz a coisa valer a pena. Às vezes, irmãos, não é questão, às vezes a simplicidade, né? Mas é o capricho. Eu lembro que quando eu era solteiro, irmãos, eu já vou fazer 30 anos de casado, então já faz um tempo, né? Tinha numa cidade que eu fui pastor, chamado Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, e tinha um irmão divino. O irmão divino, irmãos, tomava as cajibrindas e ele tocava violão. O irmão divino era de cor, pessoal, sabe aquele morenão, né? E aí acontece que o irmão divino veio para a igreja, parou de beber. O irmão divino tocou e ele colocava o violãozão assim, tipo aquele estilo de Tião Carreiro, que as modas sertanejas, né? E aí eu chegava na igreja, às vezes o irmão divino estava a tarde toda lá, né? O que foi? Estou ensaiando aqui, pastor, que para Deus tem que ser o melhor. Colocava aquele violãozão lá em cima, lá, e estava lá tocando, né? Um dia aconteceu que, é até engraçado dizer isso, o irmão divino estava tocando e ele estava assim, né? Falei, o que está acontecendo com o irmão divino, né? E aí acabou o culto, falei, você está fazendo, irmão? Estava feio, né? Sua pose, o pastor estava coçando meu joelho, mas eu não podia parar a música para coçar. Então você vê o seguinte, o capricho que as pessoas têm com as coisas espirituais, né? Eram os anos de vaca magra. Hoje a gente tem uma banda aqui, glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus, mas nós não podemos diminuir o capricho. Não podemos diminuir o capricho que nós temos para fazer para Deus. Às vezes Deus não está podendo colocar coisas maiores nas suas mãos, irmãos, porque está faltando esse capricho para fazer para Ele. Olha o que diz o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, irmãos, o irmão dele mais velho, pessoal, que perdeu a chance da vida dele. Irmãos, a Bíblia diz que no Novo Testamento Jesus foi chamado filho de Davi. Irmãos, a chance que o Eliabe perdeu não foi dele ser rei, morar no palácio, ter servos e servas, a melhor comida, a melhor culinária, os melhores médicos da época, não. Ele perdeu essa oportunidade de ser chamado filho de Eliabe.
Perdeu-se a oportunidade, irmãos. Por quê? Porque Deus esquadrinha o coração, Deus examina o coração. Como é que está o seu coração para Deus? Às vezes o coração está cheio de contenda, está cheio de revolta, está cheio de mágoa. Tem gente revoltada, magoado. Ah, pastor, mas eu fui injustiçado. Entra na presença de Deus, em nome de Jesus. Peça para o seu Deus, limpa o meu coração. Venha colocar esse bálsamo na minha vida, no nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que o Eliabe foi julgar ele, irmãos? O Eliabe foi julgar o seguinte: olha, você deixou aquelas ovelhas lá com quem? Às vezes o demônio, irmãos, ele condena e ele acusa justamente se você está sendo fiel no seu ministério ou não. Tem pessoas que nos falam: pastor, eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. Será que ela não dá dízimo porque ganha pouco? E por não dar dízimo, será que é por causa disso aí que ela continua ganhando pouco, né? É um ministério falando: eu sou coluna da casa de Deus. Tem uns, irmãos, que se eu depender deles, a igreja sai do centro, vai para um bairro, para um salão menor, mais barato, a igreja fecha. Porque nós temos que ter zelo, irmãos. Quando eu recebo a minha prebenda, a minha ajuda de custo, antes de eu pagar qualquer coisa, eu agora tenho essa facilidade do Pix, eu já devolvo o Pix na conta da igreja, faço a minha oração, mando o recibo para o meu pastor, em nome do Senhor Jesus, e que a obra de Deus cresça, e que Deus multiplica, prospera o demais, o restante, em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. Então o inimigo foi acusar ele, irmão mais velho, acusou que ele estava deixando o seu ministério. Nunca deixe o seu ministério. Você vai dar contas a Deus no dia do juízo pelo seu ministério, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o irmão é só o baterista, o outro é só o saxofonista, é o ministério deles. Eles vão prestar conta a Deus por isso. Ah, mas a irmã é só obreira, é o ministério dela, vai prestar conta a Deus por isso. Eu sou pastor, eu vou prestar contas a Deus por isso. Descubra qual é o seu ministério. Pastor, eu sou intercessor, eu sou uma pessoa entusiasmada. Irmão, se você perder o entusiasmo, se torna por obrigação. Se você veio nessa manhã por obrigação: eu tenho que ir lá porque é Santa Ceia, eu tenho que ir lá porque senão meu marido, minha esposa me enche a paciência. Se for por obrigação, Deus não recebe. Tem que ser de paixão. Se você perde a paixão, se torna por obrigação. Se não tem paixão, acontece o seguinte, né? Não tem vida longa. Tem pessoas perdendo a paixão pelo Evangelho, a paixão pela obra, a paixão pelo ministério. Não perca não. Versículo 34 diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão, um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, eu livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então, pessoal, isso aqui fala muito ao meu coração. Como eu disse, ele estava levando lanche para os seus irmãos da batalha. Então Davi está vindo, irmãos, e viu lá o gigante ameaçando o exército de Deus. E o Saul falou o seguinte: quem enfrentar esse gigante e vencer, eu vou fazer ele ser meu genro, eu vou colocar riqueza na família dele, eu vou fazer a família dele ser isenta de imposto a vitalício a vida toda. E aí, irmãos, o Davi falou: eu vou lutar com esse gigante. E aí, como não tinha ninguém, irmãos, a notícia chega, traz Davi a Saul, e o Saul falou: rapaz, menino, leva esse menino embora daqui. Menino, você não pode lutar com esse gigante, porque você é menino. Você é menino, cara. E aí o Davi começa a falar assim: licença, permissão, rei, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha o leão, o urso, tomava a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e feria, e o livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, feria e o matava.
Assim feriu teu servo leão como urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui o Davi, quando Saul fala, você não pode lutar com ele, que você é garoto, ele falou, ô rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu já matei leão, eu já matei urso quando queria pegar uma ovelha, quando queria roubar alguma coisa. Tem pessoas, irmãos, que se Deus me deu 10 pessoas para cuidar, eu não posso aceitar, irmãos, uma a menos para me cuidar. Não, aquela desviou, aquela o demônio levou embora. Não, eu vou prestar contas a Deus daquelas 10. Ser pastor é uma bênção, irmãos, mas é uma tremenda responsabilidade. A irmã Maria nunca viu na Santa Ceia. Por que não está? Não, eu levo na casa dela, porque a irmã Maria dá um dízimo maior. Não, tem que congregar, irmã. Nome do Senhor Jesus. Não é só dar um dízimo maior, esse dízimo não vai salvar a senhora, não. Só não estiver congregando, não estiver na presença de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Davi, ele estava expondo, ele estava exibindo o seu currículo que ele teve de vitórias contra leão, contra urso. Ele falou assim, olha rei, eu já venci leão, já venci urso, eu vou vencer esse gigante. Irmãos, existe vitórias que é você e Deus. Por mais que você está chorando, está doendo, você conta para outras pessoas, as pessoas podem se compadecer, ter dó de você, mas não vai mudar a sua realidade. Todos nós precisamos vencer, irmãos, estas vitórias pequenas, particulares, pessoais, para nós termos vitórias maiores. Em nome do Senhor Jesus, para Deus nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor, no nome do Senhor Jesus. E aí o Saul falou assim, o Davi falou, Deus me livrou da mão do leão, não do urso, Ele vai me livrar desse gigante. Aí o versículo 38 é muito significativo, olha o que diz aqui, e Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, você vê que quando o Davi fala que ele enfrentou leão e urso, o Saul falou, não tem jeito, então vai tu, se não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí, irmãos, colocou a armadura dele, e o Davi não aceitou a armadura de Saul. Por que ele não aceitou, pastor? Porque ele sabia que ele ia vencer. O Saul poderia ter dito, não, mas com a minha armadura fica fácil, né? Mas se fica fácil com a armadura de Saul, por que o Saul então foi ungido para ele vencer e resolver o problema dos filisteus e não foi, né? Irmãos, você vai encontrar pessoas que vão tentar vestir a armadura delas em você. Você vai encontrar pessoas que vão tentar colocar a armadura delas na sua vida. A armadura dos seus receios, dos seus medos. As pessoas, às vezes, até por querer proteger você, elas vão desestimular você, vão matar os sonhos dentro de você. E você sabe, irmãos, que a diferença entre o sucesso, né, e o fracasso é uma linha muito tênue, né, pessoal? Às vezes pode até parecer um jargão, essa frase de efeito. Se você vai, as pessoas falam para você não ir. Se você não vai, a pessoa fala, tá vendo, eu sabia que não ia dar certo. Se dá errado, se é um fracasso, as pessoas, tá vendo, eu falei para você não ir. Agora, se dá certo, tá vendo, que bom que você foi, eu falei para você ir. Daqui a pouco Deus vai falar assim, não, eu fui junto com você, né? Então, acontece que eles vão colocar os medos deles em você. Olha, cuidado com isso, olha, não faça isso. Então as pessoas estão querendo colocar a armadura delas em você. As pessoas até querem que você cresça, elas só não querem que você cresça mais do que elas. Então, pessoal, acontece que ele falou assim, eu não vou vestir isso aqui, eu não vou colocar isso aqui, né? Então, você vê o seguinte, pessoal, chegou o dia dele ser promovido, né? Então, quando ele estava matando o leão e o urso, ninguém respeitava, até que chegou o dia da oportunidade dele ser conhecido em todo Israel. Então, preste atenção, irmãos, que tem batalhas de leão e urso que não vai destacar você, mas quando você desponta a fazer além, a fazer mais, isso vai fazer com que você seja conhecido.
faça mais em nome de Jesus. Ou o pastor pediu para chegar 8 horas lá, eu vou chegar no mínimo 10 para as 8. Tem pessoas, até na minha equipe, irmãos, que às vezes a gente até pensa em promover, mas eu falo, poxa, se do jeito que está a pessoa só chega depois, se promover essa pessoa, ela vai chegar aí, vai colocar um monte de gente para fazer, mas sabe Deus chegar a que horas, né? Eu sou um pregador, não preciso chegar cedo, em nome de Jesus. Não, mas tem gente que começa, o senhor poderia chegar depois que o culto tivesse começado. Não, preciso ter zelo, em nome do Senhor Jesus, com as coisas de Deus, para que Ele venha abençoar, em nome do Senhor Jesus. O versículo 40, pessoal, diz assim: e tomou o seu cajado na sua mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu, né? Então, irmãos, isso aqui foi até a primeira mensagem que eu preguei quando cheguei aqui, né? O Davi pegou 5 pedras. Quando ele está vindo trazendo lanche, irmãos, ele observa que não era só o Golias que estava ali. A Bíblia fala em 2 Samuel que tinha mais 4 gigantes que ele venceu depois. O exército dele venceu depois. Davi já estava pensando o seguinte: eu vou matar esses 5 gigantes, né? E aí ele pega 5 pedras. Não pegou 5, se eu errar uma, eu tenho mais 4 alternativas. Não, uma para cada um. Era certeiro o negócio, né? Então você vê, pessoal, a ferramenta que ele usou, irmãos, foi o alforje de pastor. A ferramenta que nós temos que usar. Ah, pastor, achei muito bonitinho, eu achei lindinho, né, a ferramenta do outro. É igual a pessoa fala: pastor, eu estou seguindo um pastor aqui na internet, né? Pastor, mas é tudo pastor, é tudo de Deus, tudo prega a palavra. A Bíblia fala que nós temos que beber água do nosso poço, da nossa fonte, né? Em nome do Senhor Jesus. A gente não sabe, pessoal, né? Qual é o interesse, qual que é o propósito. Fala, não, do nosso eu conheço, porque está do nosso lado, em nome do Senhor Jesus. Esses dias até foi o Gabriel que mandou para mim, mas eu já tinha conhecimento disso. Falou: pastor, olha esse hino aqui, pastor, que está cantando com letra, exaltando, pastor, religiões africanas. Falei: meu Deus do céu, irmão, se tudo que é para a glória do Senhor nós temos que fazer. Se Jesus não está no centro, não temos que fazer. Se o objetivo não é Jesus, não fala, eu estou fora. Nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, ele pegou a ferramenta do seu ministério. Nós temos que pegar a ferramenta do nosso ministério. Tem pessoas, eu não estou pregando a igreja da graça, mas tem pessoas que a ferramenta do nosso ministério é determinação. Aí a pessoa prefere pegar: não, pastor, mas tem o revelador, o profeta, a revelação, não sei das quantas. Para com isso, irmãos, fica no nosso que fomos chamados, em nome do Senhor Jesus. Nós não devemos esquecer das nossas origens, em nome do Senhor Jesus. Olha o que Deus falou com ele em 2 Samuel capítulo 7. Vamos lá, capítulo 7, 2 Samuel. Capítulo 7, versículo... 2 Samuel. Capítulo 7, versículo 7 também. O que Deus vai cobrar de você, de mim, irmãos, é o que Ele cobrou dele aqui no 2 Samuel capítulo 7. Diz assim, ó: Deus refresca a memória dele. E em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da manada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, irmãos, acontece o seguinte, versículo 10, né? E prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Irmãos, quando Davi decide fazer uma casa para Deus, Deus falou: não, fala para ele que não é ele que vai fazer a casa.
Por quê? Porque é o seguinte, eu acompanhei ele de onde ele foi. Qualquer batalha que ele estava, eu estava com ele. Deus falou, eu tirei ele de trás das manhadas. O Davi, ele fedia ovelha, a urina de ovelha, cocô de ovelha. Eu promovi ele para fazer chefe do meu povo, né? Por quê? Porque ele foi fiel lá atrás, por isso que ele está agora. Porque o Davi achou injusto a minha casa, uma casa boa, de madeira nobre, de cedro, né? E por que a arca de Deus mora em tenda? Aí, em outras palavras, Deus falou assim, ó, fica tranquilo, a casa boa que você mora é recompensa por você ter sido fiel lá atrás. A casa boa é porque você foi fiel lá atrás, né? Eu estou dando descanso para você, por quê? Porque eu tirei você de lá atrás. Eu promovi você porque você foi fiel. Toda pessoa que é fiel, Deus ele promove. Então nós temos que ser fiel em nome do Senhor Jesus, ao que Ele nos chamou para fazer. Às vezes a pessoa passa a vida toda e não descobre, por que Deus me chamou para fazer? Ele chamou você para ser a família dele aqui na terra. Chamou você para amar Ele, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não estou vendo resultado, eu não tenho carro zero. Ele, em nenhum momento, ele prometeu carro zero. Pode acontecer que venha nas suas mãos por você ser fiel a Ele. Pode acontecer que não venha. E se não vier, vai vir a glória, em nome de Jesus, que é muito maior ainda. Nós temos que estar na vontade do Senhor. Tem gente, irmãos, chamado geração Coca-Cola, qualquer coisa, irmãos, o menino está doente. Parece que as crianças hoje, parece que o menino está transparente. É uns meninos mesmo de problema de saúde. Nós nunca tivemos tanto caso hoje, irmãos, de obesidade infantil, diabetes infantil, porque a alimentação das crianças hoje, assim como nós olhamos as crianças, assim está a nossa vida espiritual. Você fala, pastor, na nossa época, quando criança, era tutano, o menino tinha que ter contato na terra. Hoje falar, isso aqui é bichinho geográfico. O menino está sendo criado no apartamento da avó, né? Criado com vó, e dessa forma. Então, resultado, irmãos, nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para Deus abençoar. Capítulo 21, versículo 16. E nós já vamos orar. Capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 16. Passa para frente aí. 21. Aqui diz assim, irmãos, capítulo 21, versículo 16. E Esbirbe-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui é o segundo gigante, é o Abisai que matou ele. Só que o Abisai, ele era o quê? Do exército de Davi. Então Davi vence o segundo gigante, né? Aí diz aqui o versículo 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Safe, que era dos filhos de quem, irmão? Dos terceiro gigante aqui. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaré, Oreguim, o Belemita, feriu a quem, irmãos? A Golias, o Geteu, cuja lança era haste como eixo de tecelã. Aqui não era aquele mesmo Golias, que Golias já tinha sido morto. Agora aqui é outro Golias, é o quarto gigante que o exército de Davi fere. Aí o versículo 20. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6 dedos, e 24 ao todo. E também este nascera de quem, irmão? Dos? Quantas pedras ele pegou? 5. Agora fecha os 5 gigantes que os filisteus tinham. Então, irmãos, a Bíblia fala desse camarada aqui, não fala o nome dele, versículo 20. Houve ainda também outra peleja de Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé 6 dedos,
24 ao todo, também este nasceram do gigante. Vai ter dedo assim lá em casa, né? 24 dedos, 6 na mão e 6 em cada pé. Aí eu explicava isso, porque ele tinha. Às vezes tem pessoas, irmãos, que nascem com um dedinho a mais. Aí você fala, para que serve o sexto dedo? Para nada. Porque às vezes está lá, irmãos, ele não tem articulação, ele não mexe, não tem função. Às vezes, irmãos, é tudo aquilo que está sobrando na nossa vida. Então você vê o seguinte, eram 6 dedos, o gigante. Às vezes é um gigante, às vezes tudo na sua vida é melhor que o dos outros, irmãos. Então é o que acontece, para que estava sobrando? Né? Às vezes está sobrando, a pessoa fala o seguinte, não, porque o meu é melhor. É isso aí, pessoal. Fala, se não for para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor, esqueça, em nome do Senhor Jesus. Então não atribuiu aos seus soldados, né? Então acontece que Jesus chamou todos os seus discípulos, nenhum se ofereceu. Irmão, seja um discípulo do Senhor. Fala, eu quero fazer mais para a obra de Deus, eu quero ser mais útil para a casa de Deus, para que Ele venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então falta, o pastor é que não deixa eu fazer, o obreiro que me poda. Irmãos, cadê os pregadores de hospital? Cadê os pregadores de presídio? Cadê os pregadores de rua? Lembra, irmãos, que na década de 80 fechava-se uma rua, levantava aquele poeirão, o pastor estava pregando a carroceria, às vezes um caminhão, estava aquele som lá, parecia vendedor de pamonha. Hoje a igreja está muito condicionada a 4 paredes. Nós precisamos fazer mais para que Deus venha abençoar. Amém? Sentado, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos preparar.